Irmãos, que bom voltarmos aos cultos à presença do nosso Deus. Damos boas-vindas a todos para este momento de adoração, de louvor ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 161, Bendito Jesus. Vamos louvar a Deus numa oração, vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, Deus Criador, Redentor, Deus Consolador, na Tua presença nos colocamos amanhã de mais um dia e queremos dedicar as nossas vidas a Ti neste dia e sempre em nosso viver. Queremos louvar-Te, queremos agradecer-Te, expressando assim, ó Deus, reconhecimento das Tuas dádivas para conosco. E nestas dádivas, a expressão do Teu amor, e principalmente, ó Deus, porque Tu és o Deus poderoso, que está sempre nos conduzindo, nos orientando, revelando-se a nós como um Deus de provisão. Louvamos-Te pelo sustento, agradecemos-Te, ó Deus, pelo chamado que o Senhor estendeu a todos nós, Teus filhos, para este serviço de adoração. Pedimos a Tua bênção, então, sobre o Teu povo, a Tua bênção sobre a Tua igreja, para que seja uma igreja sempre fiel, fiel no aprendizado da Tua palavra, fiel na obediência à Tua palavra, fiel, ó Deus, no viver de acordo com a Tua vontade. Pedimos, venha conduzir todas as partes deste culto, tornando este culto um culto digno de Ti. Abençoa a Tua igreja, edificando espiritualmente, para que seja a igreja disposta na proclamação, no testemunho do Teu Evangelho. Seja um culto voltado para a Tua glória. Receba então a nossa gratidão, a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar do Cantai, o cântico 41, A Tua Palavra.
Então, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Para isto, queremos ler em Lucas capítulo 18, 15 a 17. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém. Traziam-lhe também as crianças. O texto lido fala de adultos levando crianças para serem abençoadas por Cristo. E Lucas diz que os discípulos estavam criando dificuldades. Certamente pensavam que deixando as coisas como estavam seria mais relevante do que permitir as modificações e atender então aquelas crianças. Jesus reprovou o gesto dos discípulos, a censura daqueles discípulos, e disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Então, os pais precisam conduzir os filhos a Cristo, e fazem isto agindo de forma honesta com Deus e com os filhos. Jesus disse: Deixai. Deixar não é simplesmente não impedir, é uma ação ativa, é conduzir. Os pais estavam fazendo assim, apresentando as crianças a Jesus. Os pais levavam as crianças até Jesus. Não estavam sendo omissos. As crianças então estavam ali sob a responsabilidade dos pais. E certamente esta era a concepção daqueles pais. Ora, se os pais são abençoados por Cristo, como os filhos não poderiam ser também. Isto porque eles conheciam a promessa de Deus. Os que levavam as crianças, levavam porque tinham crido na pessoa de Cristo, Senhor e Salvador. Ao receber, então, as crianças, Cristo mostra que recebe aqueles que ainda não têm idade para compreender que precisam da sua graça. Logo, Jesus exorta: não os impeçais. Se há exortação desse tipo, irmãos, é porque existe a possibilidade de fazer, de impedir. Ficamos pensando, mas como podemos impedir as crianças de serem conduzidas a Cristo Jesus? Certamente, quando tratamos com descaso
ou então até mesmo não consideramos a sua promessa, a promessa que a Bíblia revela. Ele é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Mas os pais precisam deixar, isto é, os pais precisam conduzir os filhos até o Senhor Jesus. É sempre assim. Então, os pais conduzem os filhos a Cristo também, como primeiros responsáveis na instrução dos filhos. Na família cristã, os pais são os responsáveis na instrução dos filhos a respeito de Deus. É tão certo que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, dirigindo-se aos pais, o apóstolo diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ora, irmãos, os dias que estamos passando, marcados por esta pandemia, nos são dias difíceis e desafiadores por vezes. São dias que exigem um pouco mais dos pais. São dias que exigem dos pais cristãos muita vontade, dias que exigem dos pais cristãos muita dedicação, muito cuidado, muita sensibilidade também para com os filhos, porque nós, como pais, às vezes olhamos muito para nós mesmos, estamos enfrentando situações e precisamos cuidar, abastecer a nossa casa, mas os pais precisam olhar para os filhos, para que não sejam desanimados na vida para com Deus neste período. Os filhos, instruídos por pais cristãos, certamente terão o caráter que agrada a Deus. Mas é bom também lembrar que as crianças, os filhos, antes de tudo, aprendem pelo exemplo do caráter dos pais. Então, a maneira como os pais vivem a fé cristã comunica a certeza de Cristo aos nossos filhos. A ideia é que os pais cristãos amam os filhos e não querem deixá-los fora de Cristo, o Salvador. Por isso, as dádivas dos pais têm primeiramente a expressão de amor. Foi por isso que o Senhor Jesus até falou: qual pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? As crianças que nascem nos lares cristãos são filhos da aliança. Os pais, então, precisam educar os filhos dentro da aliança, mas precisam educar. Precisam porque é mandamento de Deus. É para inculcar nos filhos a lei, a palavra de Deus. É preciso falar, comunicar com os filhos a palavra de Deus. E tem que ser todos os dias, sempre. A Bíblia diz: falarás da lei,
de Deus aos filhos. Em se tratando, então, de pais cristãos, os filhos pertencem a Deus. É só não impedi-los de conhecer a Cristo Jesus. Creio que essa é a advertência do Senhor quando colocou-se junto às crianças. Sim, Jesus chamou as crianças e colocou as crianças bem perto dele para orientar os seus discípulos e os outros ouvintes ali. Isto quer dizer ainda, irmãos, que os pais conduzem os filhos a Cristo para não serem omissos para com as crianças. Jesus falou desta forma: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Que grande essa afirmação de Jesus. Os filhos dos que temem a Deus, dos tais, disse Jesus, é o reino de Deus. Não os embaraceis, não os impeçais. Isto é, não faça qualquer forma de proibição. Parecia para os discípulos abdicar daquela forma como estava sequenciada na maneira de Jesus, falando com as pessoas. Abdicar disso em função das crianças era algo melindroso, caro, e não podia modificar o que já lhes era um costume. Mas não, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ainda que temos que processar uma mudança aqui, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ora, irmãos, como amamos as crianças, como amamos os nossos filhos. Espere um pouco. Amamos? Oferecemos tudo de melhor às crianças, os nossos filhos, para a vida neste mundo. Então, se sobrar um tempo ou alguma coisa, oferecemos para a vida em Cristo Jesus. No texto que fizemos a leitura, não é assim. Encontramos aqui uma dedicação sem reservas por parte dos pais, uma coragem sem medida para enfrentar tudo que lhes era diferente naquele momento, expressando cuidado com os filhos. Havia uma prioridade. Desejamos, sim, que os nossos filhos fiquem bem neste mundo, que não passem por sofrimentos, que sejam bem-sucedidos em tudo. Que bom, que ótimo, está certo. É um zelo até com admirável investimento nisto. Mas a questão é: quanto tempo os nossos filhos viverão neste mundo? Para tanto investimento na vida deles, em referência somente a este mundo, esquecemos que, gostando ou não, somos peregrinos. Então, como será
a eternidade para eles depois de partirem deste mundo, onde estarão, como nossos filhos aprendem conosco a falar. Para mim, o viver é Cristo. Ora, irmãos, investimos tudo que somos, tudo o que temos, em função do desenvolvimento dos nossos filhos neste mundo, parece que para ficar durante toda a eternidade neste mundo. Mas e a alma dos nossos filhos? Então, que bom para as crianças terem pais cristãos. Mas que bom para as crianças terem pais cristãos, que sejam cristãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas crianças. Vamos cantar o hino 240 do nosso inário, Ó vinde, meninos. Nós vamos louvar a Deus neste momento, na dedicação das ofertas para o sustento da obra do Senhor neste lugar. Vamos nos dirigir a Deus em oração, após a qual a bênção apostólica e o amém tríplice encerrando o culto. Vamos orar. Eterno Deus, ó Pai soberano, no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-te, Senhor, mais uma vez
a nossa gratidão. Tu és o nosso Deus, o Deus zeloso. Rendemos-te graças porque o teu cuidado é um cuidado especial para com o teu povo, visto que o ser humano é criatura também especial na criação, é criatura especial das tuas mãos. Então somos objetos do teu amor, do teu cuidado. E assim nós vivemos em nossa própria experiência, dia a dia, a tua bondade. O Senhor nos alcançou e nos alcançou alcançando também os nossos filhos, por graça, por misericórdia. Nós adoramos o teu nome, nós agradecemos, ó Pai, este teu propósito, porque é o propósito salvífico, é o propósito da nossa salvação em Cristo Jesus, salvação providenciada também na eternidade pelo teu querer. Rendemos-te graças, ó Pai, porque assim o Senhor manifesta um cuidado então todo especial para conosco, a tua igreja, o teu povo. Mas o Senhor também nos dá a responsabilidade de vivermos neste teu cuidado, comunicando a tua palavra. Dessa forma nos alegramos, ó Pai, em podendo retornar à tua casa, retornar também nos cultos presenciais, aqueles que podem fazer, que estão se juntando a nós novamente para a adoração ao teu nome. Nós te agradecemos em poder exercitar esta responsabilidade que nos é um privilégio muito grande. Queremos servir-te. Então suplicamos o teu cuidado sobre isto também, com a vida do teu povo, a tua igreja neste lugar. Esteja tocando os corações dos pais, para que possam atentos observarem os filhos, objeto também do teu propósito, do teu amor, do teu querer, para que os filhos conheçam a Cristo Jesus, através do ensino da tua palavra, e sejam crianças abençoadas por Cristo Jesus. Abençoa, ó Pai, então as famílias do teu povo, não somente nesta igreja, mas o teu povo espalhado sobre a face da terra. Alcança a cada coração com a tua graça, com teu poder, com teu amor, dando ânimo, coragem, disposição, para cada um andar conforme os princípios da tua palavra. Receba a nossa gratidão por nossos filhos, por nossas crianças, especialmente nesta data em que as crianças também são homenageadas. Assim nós as entregamos a Ti, pedindo os Teus santos cuidados, para que as crianças possam crescer e ficarem ricas do Teu amor, do conhecimento da Tua palavra, ricas de temor a Ti. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.